Shalom, irmãos, olha eu de novo. A paz e a graça do nosso Deus Yahweh seja com todos vocês em nome da sua palavra viva do nosso Salvador Yahushua. Irmãos, eu vou aproveitar aqui, dando continuidade ao primeiro vídeo, já que eu já contei um pouco desse entendimento que o Pai tem testificado, entendeu? Então, antes de falar, que é loucura, que louco é que ele está falando, e eu entendo os que falam isso, né? Porque nós todos fomos enganados pelo sistema religioso, pela grande Babilônia, ok? E por isso mesmo nós achamos, quando não temos o entendimento ainda, achamos loucura. Mas quando a gente se dedica, medita na palavra de dia e de noite e pede sabedoria ao Pai, Ele se faz presente e Ele revela todas as coisas. Aleluia. Então tudo isso que eu tenho falado aqui no canal e lá na nossa página do Telegram, Povo de Yah, tem sido testificado muito forte em nosso coração. E a nossa fé, irmãos, nossa, tá lá em cima. Oh, glória, aleluia. Pode vir fariseu, judaizante, religioso aí, que pode vir. Não tem como roubar a nossa coroa. Já Yahushua é como diz lá em Jeremias e em Miarro, no livro de Hebreus também, o Pai já escreveu na tábua do nosso coração, aleluia, e da nossa mente, está testificado. Então eu vou compartilhar com os irmãos com toda humildade, lembrando que a gente vai compartilhar o entendimento que o Pai tem dado, ok? Mas isso não quer dizer que seja exatamente o que nós estamos falando. Por isso mesmo que nós estamos aqui com toda humildade, pregando, falando, tocando trombetas, o shofar, né? Dessas revelações, porque cumpre também a profecia de Atos 29, que nos últimos dias o evangelho, o novo evangelho seria pregado de Arruxalaim, da terra prometida, Brasil, ok? E alegrar os corações dos nossos irmãos, dos hebreus israelitas, dos verdadeiros, aleluia, do verdadeiro povo de Yah, do Yahushurun, dos Yahudim, de Yahudá, aleluia. Então, o que é que acontece? Eu vou compartilhar e peço a ajuda dos irmãos que todos comecem de imediato meditar, estudar, examinar todas as evidências, anotar, sempre anotar, irmãos, para ir assimilando as coisas e principalmente tocar trombeta, ok? Compartilhar, porque essa verdade, essas revelações não são nossas. Essas revelações, a verdade é de Yahushua, é do nosso Messias, é da palavra de Yahweh que se fez carne, ok? Não nos pertence. Nós somos seguidores, nós somos irmãos e nós nos permitimos e clamamos, inclusive, ao Pai que Ele nos use como suas ferramentas, instrumentos para levar a toda Israel, a todo o remanescente de Arushurum, todas essas revelações, a palavra dele. Aleluia. Então, sem mais delongas, vamos dar início aqui à linha de pensamento. Como vocês estão vendo, hoje eu estou sem a minha espada aqui na rua, mas como eu falei, está escrita no coração. Eu vou falando e vocês vão lembrando das passagens. Coloca na internet, procura, abre a Bíblia, examina, medita, tá bom? E vamos para cima, porque o reino dos céus está próximo, o juízo está próximo, não tem mais tempo, o tempo está acabando, ok? É o êxodo do fim, papai está chamando para o deserto novamente, para a gente sair do antigo Egito, de Babilônia, e ir para o deserto, aleluia, porque ele vai cuidar de nós. Oh, glória! A gente não depende desse sistema, irmãos. A gente não depende desse sistema. A gente depende somente de papai, do Criador, dos céus e da terra. Aleluia! Aqui, deixa eu ver se abre não, mas aquela ali, jaca, manga, alimento, água, por toda a vida.
Ok? É só ler Deuteronômio lá. Qual é a terra de riquezas inesgotáveis que o homem vem, rouba há décadas, há séculos, faz todo o mal, pratica todo o mal, engana, rouba a nossa história, né? Destrói famílias, rouba nossas riquezas e essas riquezas não acabam. Qual é a terra verdadeira? Eu estou falando da África, eu estou falando do Brasil, América, América do Sul, América aqui, ó, que são riquezas inesgotáveis. Não é aquela terra seca lá, uma terra seca, pobre, que não tem nada, ok? Pelo contrário, vocês vão entender agora o que é aquela terra lá, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, eu vou falando já aqui de bate pronto, vai pegando aí, vai anotando. Antes de falar que é loucura, examina primeiro, tá bom? E se tiver argumentos relevantes, eu estou aqui, irmãos, de coração aberto, tá bom? Pra gente estudar junto, tá bom? Então eu vou falando já direto, como eu penso, tá bom? E aí vocês vão ligando os pontos. Fechado assim? Conto com vocês, tá bom? Beleza, vamos lá. Brasil, mostra a tua cara. Beleza. Então, jardim começa tudo. Acredito eu, segundo as evidências que papai tem mostrado e testificado ao nosso coração, esse jardim é na Amazônia. Amazônia, nome do pai, Amazônia, ok? Tanto é que você vê, não tem grandes civilizações lá. Você vê que é a maior área, né, preservada da natureza, onde tem toda a riqueza que dá para alimentar o mundo inteiro. Então acredito que o jardim é lá, e lá nasceu o primeiro homem da humanidade, Adão, ok? E então outra coisa muito importante que quebra muita cabeça de muita gente aí, que é o seguinte: a gente vê aí Gênesis 6, verso 4, que fala o seguinte, dos gigantes, né, pá, e aí ficam, porque os anjos caídos se relacionaram com a mulher. Quando você lê, segundo o livro de Adão e Eva, você vê que os filhos de Deus, trata-se da descendência de Sete, que foi a linhagem de Abel, que foram fiéis ao Criador, e as filhas dos homens é a descendência de Caim, ok? Que é a descendência que se desviaram, que viveram segundo as suas próprias vontades, né? Orgulhosos, invejosos, rebeldes, transgressores, assassinos, enfim, é a descendência de Caim. E aí, o que é que acontece? Nesse livro descreve que a partir da quinta geração, ou é da quarta geração de Sete, através de Jared, né? Não sei o nome dele transliterado em hebraico, que é o pai de Enoque, eu acho, o pai de Enoque, ou Enoque, enfim, ou Enoque é o pai dele, eu não sei exatamente. O que é que acontece? A descendência de Jared, eles descem da montanha, onde ficava o povo de Iá, né, no monte, né, vivendo dedicados totalmente a Yahweh, como o nosso pai Adão nos ensinou, né, para a gente receber a promessa e sermos resgatados. Então todo o povo de Iá que recebe a graça, essas revelações, desde quando Adão se arrepende, e aí vem se sucedendo com Abel, Sete e tal, e toda aquela linhagem, até Noé. O que é que acontece? Nossa vida, quando a gente tem essas revelações e esse encontro com Yahweh, nossa vida é dedicada 100% a Yahweh, porque Yahweh é eterno. Então não faz sentido a gente se dedicar e perder tempo com a vida perecível, ok? Porque a gente está buscando o quê? Viver com o papai, voltar para o jardim, voltar a viver aquela vida maravilhosa, gloriosa, desfrutando de tudo do bom e do melhor, e viver por toda a eternidade junto com o nosso Pai e o nosso Rei, que é a sua palavra viva. Ou seja, a palavra vai cuidar de novo da gente, vai cuidar por toda a eternidade agora. E ele agora vai estar dentro da gente, né? Ele vai estar com a gente e a palavra dele já vai estar gravada, tal. Então a gente vai viver por toda a eternidade um reino de paz, de glória, de amor, de alegria. Então o que é que acontece? Todo o povo de Yahweh, ok, dessa descendência, vivia assim, dedicado a Yahweh.
e eles viviam no monte, separados da descendência de Caim, que estava se multiplicando também, né? Crescendo, e eles ficavam embaixo da montanha. E aí eles aprendem tudo que é abominável, eles têm muitos conhecimentos ocultos, né? Que aí a gente deduz que, porque os pagãos, eles como é que fala? Eles fazem aqueles rituais lá, onde tem possessões demoníacas, né? Malignas, de espíritos imundos. Então, através dessas possessões, os demônios, os espíritos imundos, né? Eles usam essas capas, como é chamado aí, avatar, para os seus intentos. Então, naquele tempo, como é descrito em alguns livros, né, que tem a história de Tubal-Caim, do irmão de Tubal, e enfim. Então, aquela descendência de Caim lá aprendeu tudo que é abominável, né, o conhecimento do mal. E então, tipo assim, começaram a aprender a fazer como é que eu posso dizer? Enfim, instrumentos de música lá que eram contrários aos do pai, vamos dizer assim. As mulheres se pintavam, se maquiavam, enfim, esses conhecimentos aí do mal. E aí o que é que aconteceu? O povo de Iá, os filhos de Deus, eles desceram e coabitaram com essas mulheres. É daí que tem tudo aquilo que é descrito lá em Gênesis 6:4. E perceba que antes de eles falarem dessa coabitação, fala que já havia gigantes, né? Então é aí que a gente tem que sacar, irmãos. Tem uma referência lá em Apocalipse 21, acho que é 7 ou 17, que fala da altura do muro de Aruxalaim, que é 144 côvados, que é a altura de anjo, isto é, que é a altura de homem, né? Isto é, de anjo. Então, ou seja, 144 côvados transformado para metros de altura é 66,6 metros de altura. Então, por isso que temos evidências de rochas com aparências de seres humanos, rochas com aparências de troncos de árvore, rochas com aparências de animais gigantes, né? Folhas de árvores encontradas aí na Amazônia, gigante. Por quê? Porque tudo no princípio era grande, né? Era gigante. Então, a humanidade era gigante naquela época, ok? Por isso que eles viviam, Adão mesmo viveu 930 anos, né? E seus descendentes, muitos viveram também 900 e alguma coisa, 800, 700, aí foi diminuindo, 400, ou seja, então, por que eles viviam tanto, né? Por causa do oxigênio, o coração, o pulmão era maior, o tamanho era maior, porque eles já tinham um corpo de carne que era perecível, mas eles eram maiores e não tinha essa poluição de hoje, né? Então, enfim, era tudo puro, o ar, então eles tinham essa capacidade de viver por muito tempo e eles eram gigantes. Então, essa referência de Apocalipse 21, 17 ou 17, fala lá da altura do homem, que isto é, anjo, ok? E aí, o que acontece? Quando eles coabitam, os filhos de Deus coabitam com as filhas dos homens, a descendência de Caim, filhos de Deus, descendência de Sete, com a descendência de Caim, eles viram o que? Dito nas traduções, né? Heróis, que a gente sabe que é uma palavra pagã, mas enfim, que eles viram heróis e poderosos. Por quê? Porque eles tinham conhecimento de algo, da palavra do Pai, e eles se misturaram com o povo caído, né? Que um povo pagão. Então, vê aí a mistura. Eles então se achavam, né, os poderosos. É daí que surge toda a tirania, os desejos ruins, né, de controle e tal, e por aí vai. E aí o que? Aí o que é que acontece? Por causa dessa mistura, o mal se multiplicou, muitos começaram a descer da montanha, do monte, e poucos se manteram fiéis, que foi Matusalém, Enoque. Aí Enoque, ele se separa bastante, né, do mundo, desse mundo. Tanto é que Enoque, ele é levado aos céus, assim como o profeta Elias. Então ele nem chega a morrer de fato em carne. Ele é de fato mesmo arrebatado pelo Pai às alturas. Aí a gente tem que entender se é literal, céus, ou né? Enfim, quem está aí acompanhando os estudos na página de A, acompanhando nossas lives, sabe do que eu estou mais ou menos falando. Então o que é que acontece?
É... Então se manteram fiel Matusalém, Lameque e Noé. E aí Noé, ele surge o quê? Depois disso tudo, dessa mistura, porque quando há essa mistura, isso entristece o pai, né? E aí ele fala o quê? Que o tempo de vida será mais curto, 120 anos. Então, olha, a estatura diminui, né? A estatura diminui 120 anos, para quem vivia 900, 500, 600 anos, então diminui, né, tal. Então acredito eu que Noé já era um pouco mais baixo, não que Noé fosse baixo, tivesse a nossa estatura. Tanto é que diz o quê? Que depois do dilúvio, tem algumas passagens que cita, né, que tinha alguns gigantes, tipo Josué e Yahushua, quando ele vai tomar Canaã, que ele enfrenta alguns exércitos, né, estrangeiros, pagãos, que estavam habitando nessas terras, que eram gigantes. Então, ou seja, por quê? Porque Noé, ele viveu até 600 anos. Então Noé, ele tinha uma estatura ainda grande, muito grande, né? Ele era um meio gigante, vamos dizer assim. Então, acredito eu que os filhos dele, Ram, Cã, Shem, Sem, Jafé, também tivessem estatura um pouco grande. E aí, com o tempo, essa estatura ela foi diminuindo, né? Com o tempo. Ok. Sabido disso, vamos lá. O que é que acontece? Noé é separado, é o único justo, tal, e o pai, ele faz o primeiro juízo, né? Vem lá o dilúvio, tal, e aí ele pede para fazer Noé fazer a arca, e a arca, aí tem lá o Monte Ararat, que fica no centro da terra. Quando você pega o mapa, apesar que esse mapa mundi, que é dos senhores do mundo, porque eles controlam todas as coisas, então eles manipularam tudo, como eu te falei, tem que codificar de fato. Tudo é manipulado e corrompido. Porém, como a gente já sabe que a Terra, de fato, a cosmologia bíblica, trata-se de uma Terra plana, ok? Então por aí a gente já deduz, né? Mas, mesmo assim, a gente consegue encontrar mais ou menos ali onde é o centro da Terra. E diz algumas evidências que essa arca foi parar lá na Turquia, ou seja, lá na Turquia, lá no Oriente. Perceba que a Turquia ela está bem no centro de todo o Oriente Médio ali e praticamente de toda a Terra. E é dali que começa o repovoamento da Terra. Então, naquela época ainda, o povo ainda estava bem concentrado, né, naquela região. Jafé, descendência de Jafé, família, o clã de Jafé, mais para a Europa. O clã de Shem mais pro Oriente, aquela área ali dos árabes, dos japoneses, né? E Cã mais para a área de cá da África. Então o que é que acontece? E aí nasce Cush, Cush, filho de Cã, e de Cush nasce Nimrod. Nimrod, ele é o primeiro tirânico, né? Primeiro guerreiro, assim, após o dilúvio, a transgredir a palavra, a desobedecer o Criador dos céus e da terra e a desafiar o Criador dos céus e da terra. Então parte dele a ideia de construir a Torre de Babel, que é uma ousadia, uma audácia, né, para com o pai. E ele com as suas ideias, com suas más intenções, ele faz a cabeça de outras pessoas que se unem a ele para construir essa Torre de Babel. E aí o pai olha aquilo lá, né? Vê aquela coisa horrível e vê que muitos começam a se desviar. Então a terra começa a ficar novamente todos perdidos, tal, né? Aquele paganismo todo, porque essa história de Nimrod, ela é descrita com mais detalhes no livro de Jachar, o livro do justo, né? Que é um apócrifo também. Então descreve lá com detalhe. Então você vê lá no livro de Jachar que Nimrod, ele era idólatra, ele que estava por trás, né? Porque quem está por trás desses ídolos, dessas imagens, desde os princípios, sempre foram os homens, né? Os tirânicos, né? Que quem está por trás deles são os demônios fazendo a cabeça deles. Então Nimrod, ele era um idólatra e ele promovia isso, né? Os sacrifícios para os deuses pagãos, que todos se resumem aos demônios, aos anjos caídos e ao diabo, que é o líder deles, né? O pai da mentira, enfim. E aí
É dali que surge, ali é o ninho, é a base, o fundamento da grande Babilônia, né? E é de lá que vem a trindade pagã. É daí que vem esse fundamento de trindade. Porque Nimrod, ele se relaciona com a mãe dele, Semiramis, e através desse incesto, eles têm um filho chamado Tamuz, ok? Que depois é adorado pelos pagãos como Deus Sol, porque os pagãos eles adoram o Sol, a Lua, as estrelas, né? A astrologia, as águas, as plantas, os animais, enfim. E não adoram o Criador que fez todas essas coisas, enfim. É porque eles já sofreram a maldição, eles são cegos espiritualmente, por causa de sua dura serviço, por causa de seu adultério, né, por estarem traindo o Criador, então eles recebem o castigo, que é a cegueira espiritual. Por isso que eles não conseguem enxergar, mesmo ouvindo a gente falar da verdade, a palavra não entra, nem vendo eles enxergam, porque eles já estão cegos espiritualmente, é castigo, é maldição. Enfim, então voltando ao raciocínio, então através desse incesto surge o Tamuz, que é o Deus Sol, que é o Mitra, ok? Deus adorado pela Igreja Católica Apostólica Romana, que é, vamos dizer assim, um compilado de toda essa Babilônia nos tempos atuais, ok? Mas voltando ao que eu queria dizer, então perceba que Nimrod, ele é filho de Cush. Cush, ele é, segundo as evidências que o pai tem nos apresentado, Cush ele representa ali mais ou menos o sul da África, ok? Porque é Cã, a terra de Cã, é basicamente assim, irmãos, representa a África e América, ok? Porque a terra era colada, né? Então Cush seria sul da África, Mitzrayim, antigo Egito, né? É norte da África, Put seria norte da América e Canaã é América do Sul, basicamente, né? E aí, voltando ao raciocínio, você percebe então que Nimrod, ele vai construir as próprias cidades dele, né? E ele constrói Babilônia, Torre de Babel. E você, segundo as referências, diz que essa Torre de Babel ela é ali em Ur dos Caldeus. E qual é a referência que eles nos dão? Que Ur dos Caldeus é um lugar quente. E aí quando você pega essas referências, você vê que tem um país, tem uma cidade que tem essas características o ano todo, que é muito quente, que é o Catar, que fica lá naquela região do Emirados Árabes Unidos. Okay? Então lá é o fundamento, a base da Babilônia. Okay? Então, como eu falei, eu não vou poder falar detalhes, eu estou jogando e a gente tem que estudar junto. Então, toda aquela região árabe, ok? Representa a Babilônia, vamos dizer assim. E tanto isso bate que se você vê eu não sei vocês, mas eu sempre me perguntei, eu falei, pai, por que aqueles países lá sofrem tanta desgraça, né? Tanto bombardeio, tanta guerra, porque é maldição, né, irmãos? É maldição. E você vai ver essa maldição, ela indo de geração em geração, cada um com a sua história, cada um com a sua época, ok? Né? Porque lá fica é lá que depois disso tudo, porque a história é longa e eu tenho uma pena que eu não posso fazer live, eu não posso fazer vídeos longos, porque para contar tudo isso eu teria que ter no mínimo umas 2 horas aqui, mas a gente faz o que pode. Então o que acontece? Vira aquela loucura toda lá, Nimrod constrói a Torre de Babel naquela região lá, Babilônia, ok. O que acontece? O pai espalha. E aí espalha, era falado na época uma língua só, que é o paleo-hebraico, né? E aí se espalha, por causa da maldição, cada um vai para um canto, de acordo com as suas descendências, e cada um falando a sua própria língua. Então ele não consegue mais se comunicar, né? Por causa disso. E aí a terra, o pai está triste com tudo, só que ele, assim como ele viu Noé, que era um justo, o único justo, e ele separou aquele justo ali para levar a promessa de salvação para toda a humanidade, assim ele vê quem é que tem um coração gigante, que é muito humilde, sincero, que tem um bom caráter e que não se corrompe com Nimrod, né? Mesmo o pai dele sendo funcionário, né? Escravo de Nimrod,
idolatrando Nimrod, idolatrando os ídolos da Babilônia, que é o pai de Abraão, que é Terá. Ou seja, mesmo o pai dele sendo idólatra, ele não se corrompe e ele vai estudar com os seus antepassados, ele vai aprender com os seus antepassados. Isso está descrito no livro de Jashé. Então ele vai estudar, ele vai buscar conhecer o Criador dos céus e da terra com os seus ancestrais, que é Shem, Sem e Noá, que nessa época ainda estavam vivos, se eu não me engano, porque já faz um tempo que eu li esse livro, já faz um ano e pouco, mas é basicamente isso. Então o que é que acontece? Abraão vai estudar com eles, que é Avraham. Avraham é pai de pretos, Ram é preto. Avraham, pai de muitos pretos. Então os nossos ancestrais, as cores dos nossos ancestrais, que eu me refiro aos hebreus, era preto, ok? Nossa raiz é preta, como tem descrito no livro de Noá, no livro de Enoque, nos apócrifos, lá no capítulo 106, fala das descrições da étnica, da pele de Noá. Ou seja, Noé era muito branco, com a pele arrosada e o cabelo de lã. Quem tem essas características são os albinos. Os albinos, eles não têm pigmentação, e por isso mesmo, e um casal negro pode ter filhos albinos, e o albino ele pode ter filho branco, filho moreno, mulato e preto. Enfim, porque ele não tem pigmentação. Então tudo vai depender do gene que ele vai estar se relacionando, ok? Enfim, então Noá, tudo indica que ele teve os 3 filhos e que cada filho teve uma etnia, um gene, uma cor de pele. Então tudo indica que Cã tem uma pele bem escura, preto. O Shem, ele também tem uma pele escura, mas uma pele escura mais pro amarronzado. E Jafé, né? Jafé, ele tem uma cor mais clara, mais branca. Então Jafé, ele representa a Europa, Sem Oriente, aquela área ali, Oriente Médio, e Cã, África. Porém, diz em Gênesis 9 que Sem, né, iria habitar em Cã, nas terras de Canaã, do filho de Cã. Então por isso você vê a associação da aparência dos nossos índios aqui da América com o povo árabe, né? Justamente por causa disso, porque com o passar do tempo a gente vê lá, né, com a história de Abraão, aí vem Isaac, aí Abraão tem Isaac, tem Ismael e depois tem Isaac. Só que a promessa cai sobre a mulher de Abraão, que é Sara. Mas ele tem um filho com a escrava H do egípcia, que é Ismael. Só que Ismael não é o filho da promessa, entende? E só houve esse relacionamento de Abraão com a escrava porque a mulher de Abraão não teve fé suficiente para crer na promessa de Yahweh a Abraão, que ele daria um filho da promessa. Mas como Abraão foi fiel, o pai cumpriu sua promessa para Abraão e a mulher dele engravidou, e aí nasce o filho da promessa para continuar a promessa que foi dada a Abraão, que é Isaac. E Ismael não aceitou isso, porque ele era o primogênito, mas ele não era o filho da promessa. Então Ismael representa, você vê que Ismael fica naquela região lá do povo árabe, ok? Antiga Babilônia, lembra? Então, e aí o que é que acontece? Isaac, que é o filho da promessa, tem também 2 filhos, que é Jacó e Esaú, e acontece a mesma coisa, né? Esaú nasce, só que a promessa cai sobre Jacó, e Esaú vende a sua primogenitura por um prato de lentilha. Então Jacó, que é Israel, e Arushurum, que tem as 12 tribos, que são nossos 12 patriarcas, ok? Que é o povo de Iá, que é levantado por Yahweh para levar a sua palavra para toda a humanidade, ok? Na época antes do Mashiach vir. Então, é isso. E aí a história começa a vir de lá para cá. Eu não tenho tempo, irmãos. Eu podia aqui destrinchar passo a passo. Se não der para fazer mais hoje, eu continuo amanhã, tá bom? Mas é isso, do dilúvio da arca, a história começa de lá para cá. Tanto é que vocês vão ver sempre na antiga aliança falando: não, vocês vão herdar a terra prometida aos seus pais, porque os nossos pais Adão e Eva estavam aqui nas Américas, ok? E todos os profetas, eles passam por Canaã, ou seja, eles passam pela África e América. Então sempre fala: não, a terra prometida aos seus pais, porque todos os nossos pais, eles passam pela terra prometida do nosso pai, né?
Porém, quando chega em Moisés, ele não entra por causa da murmúria do povo no deserto. Então Moisés acaba pagando o pato também, né? Que um servo fiel, humilde, né? Enfim, nosso irmão, né? Mas tá lá com o papai hoje, guardado e aguardando o dia do juiz aí para que todos esses ímpios, né? Que fizeram todo esse mal, que esconderam toda mentira, paguem todo mal. E a gente, o povo da promessa, todo reunido, né? Todos aqueles que creram no Mashiach, que veio das tribos de Yahushurum, que nasceu aqui em Canaã, como a gente já tem explicado aí os irmãos. Então o nosso Mashiach nasceu aqui, a raiz dele é de Davi, a raiz de Davi, reino de Arudá, sul da África, ok? Que lá em Josué 15, Yahushua 15 descreve mais ou menos o terreno. Então pega a parte a costa ali do mar ali do Brasil, né, do Rio de Janeiro até o Pará, Belém, do Pará. Então, nosso Mashiach Yahushua, o Pai já tem testificado, nosso coração muito forte, que o nosso Mashiach nasceu aqui, mas a raiz dele é do sul da África. Então, tudo isso a gente tem ideia que o nosso Mashiach, a pele dele é bem escura, preto, ok? Só que um preto indígena, porque essa é a nossa raiz, ok? E ele, tudo indica que ele nasceu ali na região do Belém, ok? Do reino de Arudá. E não tenho tempo, uma pena.